11. Livro de Josué, capítulo de número 10, capítulo de número 14, verso de número 10 e o verso de número 11. Enquanto os irmãos acham, eu quero louvar a Deus por essa grande oportunidade de estar mais uma vez aqui, né? É um lugar a qual eu amo muito, esta congregação, né? Foi aqui que eu dei meus primeiros passos na fé cristã, né? Foi aqui que eu aceitei a Jesus, foi aqui que eu fui batizado nas águas, foi aqui que eu fui batizado com o Espírito Santo e foi aqui que eu ingressei também no ministério. Então que Deus continue abençoando ricamente a vida dessa congregação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Taí, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também ao presbítero irmão Otávio, irmão Eric, pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês também no nome do Senhor Jesus. Me dirigindo ao pastor Taí, me dirijo também a todos os obreiros dessa casa no nome do Senhor Jesus. Livro, irmão, de Josué, capítulo 14, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Se é verdade que a igreja achou, a igreja pode dizer amém, irmãos? Amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor Jesus: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força então era, tal agora a minha força é, para a guerra e para sair e para entrar. Amém? Os irmãos podeis tomar vossos assentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Números, no capítulo de número 13, ele vai narrar uma história onde o povo de Israel, eles atravessaram o Mar Vermelho e eles agora estão dentro do deserto, caminhando rumo à Terra Prometida. A Terra Prometida, ela não estava tão distante, a terra de Canaã, ela não estava tão distante da presença de Israel, para que fizesse Israel permanecer 40 anos dentro do deserto. Entretanto, houve alguns empecilhos a quais levaram a nação de Israel a permanecer dentro do deserto por 40 anos. A Bíblia fala que após eles atravessarem o Mar Vermelho e começarem a sua travessia pelo deserto, Deus mais uma vez começa a realizar milagres sobre a nação de Israel. E um dos principais milagres que Deus fazia com a nação de Israel era colocar uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Outro milagre que Deus fez sobre a nação de Israel foi fazer cair um maná, algo do céu, para que esse povo se alimentasse diariamente, para que eles não precisassem plantar, esperar o crescimento, colher e preparar a sua alimentação. Era vindo da parte de Deus diariamente para aquele povo comida, para que eles se alimentassem diante do seu período a qual eles estavam passando no deserto. No capítulo de número 13, Moisés, orientado pela parte, ele vai mandar que 12 homens, um de cada tribo da nação de Israel, se dirigisse até a terra de Canaã, para espiar, para olhar e ver como que era aquela terra. Deus dá uma ordem a Moisés para separar esses 12 homens e incumbisse eles para que eles fossem até a terra de Canaã,
olhassem para a terra, vissem, pegassem informações necessárias sobre aquela terra e trouxessem até Moisés. A Bíblia diz que no meio daqueles 12 homens, está 2 homens muito importantes na história da nação de Israel. Um pelo nome de Josué e outro pelo nome de Caleb. Ambos adoraram a Deus com toda a sua força, com toda a sua integridade. A Bíblia diz que esses 12 homens, eles vão até a terra de Canaã e começam a olhar e observar a terra de Canaã. A Bíblia diz que estava no período da colheita da uva, e eles, quando viram a terra, eles se alegraram, pois a terra era uma terra boa, aonde manava leite e mel. Era uma terra aonde tudo que se produzia, tudo que se plantava se produzia. Era uma terra aonde tudo que se lançava na terra Deus fazia prosperar. Entretanto, havia moradores naquela terra, e quando aqueles homens olham para os moradores daquela terra, a alegria que estava nos vossos corações agora vão embora, porque eles olharam para aqueles homens e colocaram no seu coração: nós não venceremos estes homens. E quando eles retornam para dentro do deserto, eles levam consigo um cacho de uva, e para se carregar um cacho de uva era necessário 2 homens carregar aquele cacho de uva. E quando eles se apresentam diante de Moisés, eles fazem uma reunião, e Moisés pergunta: olha, como que é a terra? Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva, olha a formosura dessa uva que nós trouxemos, olha como é que é bonita, olha como é que a terra é produtiva. Entretanto, Moisés, tem um problema: lá há gigantes, lá há pessoas enormes, e nós não vamos vencer essa batalha. A Bíblia diz que Josué e Caleb se levantam no meio dessa reunião, e diz a Bíblia que eles viram e dizem a seguinte frase: olha, Moisés, vamos subir, porque porventura Deus nos dará essa terra nas nossas mãos. Vamos subir, que com certeza Deus vai entregar esses cananeus nas nossas mãos. Vamos subir, Moisés, porque a vitória será nossa. Entretanto, irmão, 10 homens fazem com que o povo não queira permanecer fiel a esta palavra. A Bíblia diz que esses 10 homens, eles começam a lançar no coração da nação de Israel, de cada um da sua tribo, falando: olha, nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer. Vamos fazer o seguinte: vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Só que aí, aleluia, quando a coisa, pastor, está aí, parece difícil, a manifestação da glória de Deus surge sobre o povo de Israel. Deus aparece, vira para Moisés e fala: Moisés, até quando este povo vai ficar com seu coração endurecido contra mim? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar todos eles, Moisés, e vou fazer de você uma grande nação. Moisés vai interceder pelo povo e vai falar: Deus, não faça isso. O Senhor tirou esse povo com mão forte de dentro do Egito. O que as nações vizinhas vão dizer? O que o povo vai dizer? O que as nações vai falar? Que o Senhor tirou eles lá, aleluia, do Egito para perecer aqui, para não dar a terra prometida para ele. Então Deus vira para Moisés e fala: tá certo, Moisés, eu não vou matar, mas sabe de uma coisa? Todos eles de 20 anos para cima não entrarão na terra prometida. A sua descendência entrará, mas eles não entrarão. Por causa desse motivo permaneceram 40 anos rodeando dentro do deserto, porque
porque desobedeceram uma voz de Deus, porque não ouviram uma voz de Deus, porque não acreditaram em Deus, porque não foram fiel à palavra de Deus, porque não acreditaram que Deus poderia fazer o milagre. Juventude, nessa noite eu quero falar algo para vocês, aleluia. A Bíblia diz que com vocês estão a força. Deixa eu falar uma profecia para vocês: o que vocês fizerem nos dias de hoje vai refletir lá no seu futuro. O que vocês escolherem para a sua vida hoje vai se refletir lá no seu futuro. Josué e Caleb falou: porventura Deus nos dará a vitória. Eles acreditavam que lá no futuro Deus iria dar vitória para ele. Acredite nessa noite que lá na frente o futuro de vocês serão abençoados pela parte de Deus. Igreja do Senhor Jesus, vocês já não têm a mesma idade que a juventude, mas deixa eu falar uma coisa para os obreiros, para a igreja. A Bíblia diz que com vocês estão os sonhos, com vocês estão a palavra da sabedoria. Deixa eu te falar, a vida de vocês pode não ter a força que os jovens têm, com vocês pode não ter mais esse vigor físico que os jovens têm, mas deixa eu te falar uma coisa: esses cabelos brancos que estão na sua cabeça não estão à toa, são joelhos dobrados que você permaneceu diante de Deus, aleluia. São guerras, aleluia, que você venceu diante de Deus. Então continue adorando ao nome do Senhor Jesus, porque Jesus é contigo nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Josué e Caleb se levantam naquela reunião, e quando eles se levantam, eles põem essa parte em ordem. Só que Deus entra em cena. Só que aí Deus vira para Moisés e fala assim: olha, tá vendo essa multidão? Nenhum deles entra na terra, exceto Josué e Caleb. Exceto Josué e Caleb, eles vão entrar na terra prometida. Aí diz a Bíblia que se passam-se 45 anos. Passam-se 45 anos desde esse episódio até nós chegarmos no capítulo de número 14 do livro de Josué. Aí a Bíblia fala que Josué já entrou na terra prometida. E aqui, quando ele entra na terra prometida, ele vai dividir as terras, porque foram divididos para 12 tribos. Só que 2,5 tribos já tinham recebido a sua parte por Moisés, e 9,5 tribos ainda precisavam receber a sua parte das mãos de Josué. E a Bíblia diz que quando eles entram, batalham contra a cidade de Jericó, cidade de Ai, várias cidades que havia naquele lugar. Um belo dia, Caleb vira para Josué e fala: Josué, eu quero aquilo que Deus me prometeu. Eu quero a minha herança, que é minha por direito, a qual Deus falou comigo e com você e diante de Moisés que Deus me daria. A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam com essa palavra é que Caleb acreditou no milagre antes do milagre acontecer. Sabe o que é isso? É ter fé. Sabe o que é isso? É você acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por você antes mesmo de Deus ter feito. Eu me lembro quando Deus levanta, aleluia, José dentro do Egito, e quando ele traz os seus familiares, o seu pai, os seus irmãos para dentro do Egito, a Bíblia diz que desce 75 pessoas a 85 pessoas junto com seu pai para dentro do Egito, e aquelas pessoas se transformam em milhares de pessoas até o dia da sua libertação. Só que a Bíblia diz que quando José está perto da sua morte, Josué faz os seus irmãos, a sua descendência, prometer algo sobre a vida dele. Qual que foi a promessa que Josué fez com que sua descendência fizesse? José virou e falou assim: olha, vai chegar um dia em que este povo que está no Egito não estará mais aqui. Como Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó,
Ele fez uma promessa que um dia Ele ia nos levar para a terra prometida, e eu acredito nessa palavra. Só que tem uma coisa: eu vou ser enterrado aqui quando eu morrer, mas quando este povo ir para a terra prometida, eu não quero que o meu corpo fique aqui, eu quero que o meu corpo vá para lá também. Sabe o que é isso? Era José acreditando que um dia Deus ia dar a terra prometida para o povo dele. Irmão, eu não sei há quanto tempo Deus te prometeu, mas de uma coisa eu sei nessa noite: Deus é especialista em abrir porta, em fazer milagre, em surpreender pessoas, aleluia, em fazer milagres extraordinários na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que ainda realiza grandes milagres na nossa vida. Só que nós, enquanto seres humanos, a gente quer dar o chamado jeitinho brasileiro. Já ouviu essa frase? O jeitinho brasileiro. Os irmãos lembram de Abraão e Sara? A Bíblia diz que um certo dia Deus vira para Abraão e Sara e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí um belo dia Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Aí Abraão começa a tentar contar as estrelas do céu e não consegue. Aí Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, assim será a sua descendência. Abraão, conta as areias da terra. Tenta contar. Deus, eu não consigo contar. Assim será a sua descendência. Entretanto, Sara não conseguia gerar filho. Entretanto, Sara e Abraão já era de idade avançada. Só que a promessa de Deus ainda estava sobre a vida daqueles dois. Só que Sara agora tenta dar o jeitinho brasileiro, tenta resolver com a sua mão. Aí Sara vira e fala o quê? Olha, tá aí a minha serva Agar, deita-se com ela, tem um filho com ela, que vai ser nosso filho. Abraão, irmão, em vez de ouvir a voz de Deus, de acreditar em Deus, quer ouvir a voz de Sara. Deita-se com Agar, tem um filho com ela, nasce-se Ismael, e a confusão começa dentro de casa. E os problemas começaram dentro de casa. Por quê? Porque esqueceram de continuar confiando na promessa de Deus. Sabe por que a promessa ainda não chegou na sua vida? Porque Deus ainda está te amadurecendo para você receber esse milagre na sua vida. Tem pessoas, pastor Taí, que Deus precisa ir trabalhando com ela durante a caminhada para ela poder receber o milagre. Porque tem pessoas, se Deus entregar o milagre na mão dela hoje, ela abandona a igreja e não volta na igreja mais. Ela pega a bênção e dispensa a bênção de qualquer jeito. Mas Deus está preparando o seu coração. Deus está preparando a sua vida nessa noite para que você receba o milagre que está vindo da parte dele para a sua vida aqui essa noite. Aí a Bíblia diz que se passam os anos, aí um belo dia aparecem 3 anjos diante de Abraão. Aí a Bíblia fala que Abraão, na mesma hora, ele corre, ele se prostra diante dos anjos e vai adorar o anjo. Aí a Bíblia fala que quando um anjo recebe adoração, porque é o próprio Senhor ali em figura de anjo, aí aquele anjo recebe adoração, que era o próprio Deus diante de Abraão. Aí aquele anjo anuncia a Abraão: Abraão, olha, eu vim cá para te trazer 2 notícias. Qual que é a primeira notícia? Eu não esqueci da promessa que eu fiz na sua vida. A Bíblia diz que Sara, escutando a conversa de trás da porta, ela dá uma gargalhada dentro do seu coração. Por que ela dá uma gargalhada dentro do seu coração? Porque ela já era velha, porque ela já era de idade avançada. O seu período, aleluia, de mulher já tinha se passado. Ela não poderia mais gerar filho. Mas deixa eu te perguntar, o que é o seu corpo físico diante do Deus que você serve? O que é essa limitação, aleluia, do seu corpo diante do tamanho do Deus que você serve nessa noite? Aleluia. Não desacredite na promessa de Deus, não desacredite na palavra de Deus. Ainda não é o ponto final, apenas é uma vírgula, apenas é um processo que você está passando, apenas é uma dificuldade para que Deus possa realizar coisas maiores na sua vida nessa noite. A Bíblia diz que Deus então vira para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho, tá? Marca na sua agenda, de hoje, aqui 1 ano, quando eu voltar, a sua esposa estará com a criança no braço. Só que tem mais uma coisa: eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
Aí Abraão lembra do seu sobrinho. Aí Abraão começa com Deus. Aí tem hora que Deus não é um Deus que a gente se zomba, Otávio. Mas tem hora que Deus dá corda pra gente cutucar ele e começar a conversar com ele. E tá lá Abraão: Deus, se tiver 50, o senhor poupa a cidade? Poupo. Ele coça a cabeça: e se tiver 45? Eu poupo. Mas não tem. Se tiver 40, e você poupa a cidade? Eu poupo. E se tiver 30, o senhor poupa a cidade? Eu poupo. Ele coça a cabeça de novo: não tem. E se tiver 25, o senhor poupa a cidade? Eu poupo. Mas não tem. E se tiver 10, eu vou poupar. Mas não tem 10, irmãos. Aí Deus destrói a cidade. Só que quando passa-se 1 ano, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, a Bíblia vai dizer que eles geraram uma criança, e essa criança foi uma bênção e entrou nos canais da história da Bíblia Sagrada. Deixa eu te falar uma coisa: todo esse processo que você está passando é apenas uma situação na sua vida, para que amanhã, aleluia, amanhã o milagre seja uma história de vida para conversão de almas aqui neste lugar. Tem crentes aqui que tem página de história para contar, porque Deus tem feito milagres sobrenaturais sobre a sua vida. A segunda coisa que eu quero que os irmãos entendam com essa palavra é que Caleb permaneceu por 45 anos esperando uma promessa. Sabe o que é 45 anos esperando uma promessa acontecer? Os meninos que estão aí de ter 18, 17, 15 anos, já pensou ficar 45 anos da sua vida esperando algo acontecer na sua vida? Pensou, Luciano? 45 anos esperando. Mas eu acredito, vai acontecer. Eu creio, vai acontecer. Eu tenho fé, vai acontecer. Mas quando? Não sei. Só sei que Deus vai fazer. De que maneira? Também não sei. Só sei que vai acontecer. Mas qual será o dia da semana? Não sei. Não sei se vai ser no domingo, não sei se vai ser na segunda, não sei se vai ser eu aqui adorando, não sei se vai ser lá dentro do meu serviço, não sei se vai ser na minha casa. Eu só sei que o milagre de Deus vai chegar na minha vida, e quando eu chegar, o meu coração está aberto para adorar a Deus e para receber o meu milagre e glorificar e exaltar o meu Senhor Jesus. A gente, irmão, temos que continuar a cada dia alimentando no nosso coração a promessa de Deus. Os irmãos já observaram que no meio da nossa caminhada já entraram e já saíram pessoas que abandonaram a promessa de Deus na sua vida. Quantos já passaram por essa congregação? Eu posso falar porque eu aceitei, eu nasci aqui neste lugar na minha fé cristã. Quantos já passaram e quantos já abandonaram e já esqueceram da promessa de Cristo na vida dele? Por que esqueceram? Porque as coisas do dia a dia fazem com que as pessoas desacreditem das promessas de Deus, e as coisas estão acontecendo tão naturalmente que a gente está esquecendo de permanecer firme na promessa de Jesus todos os dias da nossa vida. Os irmãos já pararam para observar que hoje qualquer coisa é motivo das pessoas abandonarem o Evangelho? Os irmãos já observaram que hoje qualquer ventinho, qualquer dificuldade, as pessoas abandonam a Jesus e não querem saber do reino de Deus mais? Hoje qualquer situação adversa que vem sobre a vida da pessoa, a pessoa vira para o pastor: pastor, não vou na igreja mais. Pastor, não sirvo a Deus mais. Pastor, não adoro a Deus mais. Mas aí esquece que a Bíblia fala que quando nós temos algum problema na nossa vida, é para a gente levantar os nossos olhos para o alto, aonde a Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí nós nos lembramos que Deus injetou dentro da nossa vida uma promessa, aleluia, de salvação, uma promessa de vida eterna, uma promessa, aleluia, não de ter prosperidade neste mundo, mas de ter uma vida eterna com Ele no céu. Não, aleluia, uma promessa
promessa, aleluia, de ter carro do ano, de ter casa bonita, mas de ter uma mansão celestial no céu, aleluia. Não uma promessa, aleluia, de ser isento de enfermidade neste mundo, mas uma promessa que lá no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, e lá só haverá alegria. Quantos podem levantar sua mão para o céu nessa noite? Porque essa promessa ainda arde dentro do seu coração aqui essa noite. A Bíblia fala que Caleb vira para Josué e fala assim: Josué, eu quero a terra que Deus me prometeu. Você quer? Está ali. Desça e possua aquela terra. Caleb foi, irmão, para possuir aquela terra. A terceira coisa que eu quero que os irmãos entendam com essa palavra: Caleb não importou com as suas condições físicas. Caleb não importou com as suas condições físicas. O que é isso, irmão? Caleb era um jovem? Não. Caleb já era um ancião, já era um idoso. Mas a palavra dele, Luciano, é de encorajar qualquer pessoa. Ele vira e fala assim: olha, Josué, se passaram-se 45 anos. Eu era da idade de 40 anos, agora eu tenho 85 anos. Só que sabe de uma coisa? O mesmo vigor, a mesma força quando eu tinha há 45 anos atrás, eu continuo tendo ela hoje. A mesma dedicação que eu tinha há 40 anos, eu continuo tendo ela hoje. A mesma força, a mesma estrutura que eu tinha há 40 anos, hoje com 85 anos, eu continuo tendo. Será que eu e você podemos virar para Deus e falar assim: Deus, aleluia, eu aceitei a Jesus tem 20 anos, mas a mesma força quando eu aceitei a Jesus, ela é hoje. O mesmo critério que eu tinha de adoração ao Senhor, eu continuo tendo nessa noite, aleluia. Sabe por quê? Porque essa chama, ela não pode se apagar no nosso coração. Eu não sei se os irmãos lembram, os irmãos mais antigos aqui da igreja, pastor Otávio, né, Mandaí, né? Eu aceitei a Jesus aqui dia 20 de novembro de 2005. Não sei se vocês lembram. Aceitei, levantei minha mão para o céu aqui dia 20 de novembro de 2005. Eu até estava falando na congregação esses dias, terça-feira no estudo bíblico, lá eu estava falando. Quando nós estamos no primeiro amor, as coisas é diferente. A gente faz as coisas, né? Pastor Elionai costuma dizer que o crente, quando ele está no primeiro amor, ele dá a paz do Senhor até para o porte. De tão feliz que ele está, ele cumprimenta qualquer um, e com qualquer um ele está feliz, ele está nesse primeiro amor. E quando eu aceitei a Jesus aqui, os irmãos lembram, pastor me consagrou antes dos meus 18 anos, auxiliar de trabalho, obreiro solteiro, nem casado eu não era, nem namorando eu não estava, eu era solteiro, mas mesmo assim, o pastor me consagrou auxiliar de trabalho. E aquele primeiro amor, irmão, ardia no meu coração de todos os dias estar aqui na igreja e adorar o nome do Senhor Jesus. Esse amor, irmão, tem que arder na minha e na sua vida. Nós não podemos banalizar a obra de Deus e achar que se eu fui, não tem problema. Se eu estou lá, amém, mas se eu não fui, que o pastor coloque outro, que outro está lá para me substituir. Não, irmão. Todos nós temos valor diante de Deus. Todos nós somos importantes diante do reino de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quando você não vem, o coração do pastor arde para que você esteja sentado nessa cadeira. E Deus olha lá do céu e fala: eu quero o meu servo, eu quero a minha serva dentro da minha casa, adorando, glorificando e exaltando ao meu santo e maravilhoso nome. A Bíblia diz que Caleb agora desce para possuir a terra. A Bíblia diz que quando ele chega para possuir a terra, ele olha em direção àquela terra e ele vê alguns moradores naquela terra. Para mim encerrar essa palavra, a última coisa que eu quero que os irmãos entendam com essa palavra: tudo aquilo que Deus prepara para mim e para você é coisas grandes.
Amém? Tudo aquilo que Deus prepara, Luciano, para mim e para você são coisas maravilhosas. Nada do que Deus faz é coisa ruim, irmão. Tudo que Deus faz para nós são coisas boas. Só que nós, tem hora, colocamos obstáculos nas coisas para a gente conseguir aquelas coisas. Josué, Caleb olha para a terra e vê, não um, mas 3 gigantes dentro daquela terra. Aí eu pergunto para os irmãos, a terra não era boa? Sim ou não? Mas tinha gigante aí. Deixa eu te falar um negócio. Nada virá na sua vida de mão beijada. Tudo, irmão, tem que ser lutado e conquistado. Caleb olha para aquela terra e fala assim: olha, eu tenho que conquistar ela. Vou descer, vou matar aqueles homens e vou conquistar a terra. Mas, e a sua idade, Caleb? O que tem? Mas e o seu vigor físico não é o mesmo. Mas o que tem? Ah, mas Caleb, você é um ancião, eles são jovens. Mas o que tem? Ah, Caleb, mas eles estão com a disposição de uma força enorme. Mas e você? Eu tenho Jesus ao meu lado. Os irmãos entenderam o mistério nessa noite? O mundo tem um mundo, você tem Jesus do seu lado. Amém? Amém? Quantos tem Jesus do seu lado aqui essa noite? Quantos tem Jesus do seu lado? Amém? Posso orar pela igreja, pastor? Posso orar? Amém? Os irmãos ficam de pé comigo nessa noite. Caleb olha e fala assim: olha, tem 3. Vou descer, vou matar, vou conquistar. A Bíblia diz, dona Ana, que Caleb desce, pega a batalha e mata aqueles 3 gigantes e conquista aquela terra. A Bíblia não vai isentar Caleb de ser o único na Bíblia que matou 3 gigantes. Os irmãos lembram de Davi? Com 17 anos mais ou menos, mata um gigante chamado Golias. E isso é posto na Bíblia como algo, uma inserção, né, de inspiração para todos os jovens vencer, para todo mundo vencer o gigante do dia a dia. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segura aí para os irmãos, dão glória a Deus então nessa noite. Aí os irmãos observam comigo que Caleb matou 3, Davi mata 1, depois Davi mais com alguns homens mata mais 4 gigantes. Na Bíblia não acontece nada uma única vez. Sempre vai acontecer várias coisas que vai ocasionar outros milagres dentro da palavra de Deus. Aí nós chegamos no Novo Testamento e a Bíblia diz que Jesus vem e faz milagre. Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus encosta no esquife daquela viúva e ressuscita o filho daquela viúva. A Bíblia diz que Jesus anda por cima das águas e faz milagre. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele vai realizar grandes milagres. E agora, Deus faz milagres ou não? Amém, irmãos? Aí, para mim encerrar essa palavra nessa noite, João, um dos evangelistas mais próximos de Jesus, aquele que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus, quando ele começa o seu capítulo de número 1 do seu evangelho, ele começa escrevendo assim: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e sem o verbo nada do que se foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o verbo desde a criação. Tudo foi feito através de Jesus, e através de Jesus todos os milagres aconteceram. Só que pastor, está aí, não se para por aí, Otávio. Quando João chega no capítulo 21 e no versículo 25, João vai dizer a seguinte frase: olha todos os milagres que Jesus fez. Se fosse escrever em um livro, não haveria livro suficiente na terra para que coubesse tudo aquilo que Jesus fez. Oh, rabacanta, labassurianda, labai. O Deus que você serve nessa noite é especialista em fazer milagre. O Deus que você serve aqui, ele é especialista em curar, libertar, transformar, batizar, renovar, ressuscitar mortos, aleluia, curar câncer,
câncer, curar qualquer enfermidade, porque Ele é Deus, 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 Ele é Deus aqui essa noite. Eu quero que você nessa noite curve a sua cabeça e entregue diante de Deus essa aflição que você está passando. Eu quero que você entregue esse milagre que você precisa nessa noite. Por quê? Porque na Bíblia tem alguns milagres contidos. Na Bíblia tem alguns milagres que Jesus fez, mas existe mais milagre. E eu quero falar uma coisa, Otávio, aqui dentro ainda vai acontecer milagre, que não está na Bíblia, não está, mas está nos anais do céu sagrado, porque Deus é Deus dessa casa, Deus é Deus deste lugar. Eu acredito, irmão, eu estou vendo aqui pelos meus olhos da fé, Jesus fazendo grandes milagres neste lugar. Oh, meu Deus da glória. Aleluia, glória a Deus. Deus, irmão, vai fazer grandes milagres nesse lugar. Deus ainda vai renovar muitas pessoas aqui neste lugar. Deus ainda vai fazer grandes coisas para soltar aí neste lugar. Eu creio que o Senhor vai contar muitos e muitos milagres que Deus vai fazer neste lugar, porque a presença de Deus é sobre essa casa nessa noite. Curve a sua cabeça nessa noite, ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, eu acabei de ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te pedir nessa noite, meu Pai, continue abençoando a vida da tua igreja, continue derramando graça, meu Pai, continue derramando poder sobrenatural sobre este lugar, meu Pai. Senhor da glória, que essa igreja possa falar como Caleb, meu Pai, da mesma força que ele tinha há 45 anos atrás, ele continua tendo, meu Pai. Que nós possamos falar que a nossa força permanece a mesma, meu Pai, desde o dia que nós aceitamos a Jesus, meu Deus. Senhor da glória, desde o altar dessa casa até a portaria, meu Pai, aonde tiver um crente, que sejam cheios, meu Pai, da tua graça, que toda enfermidade seja repreendida pelo Senhor, que toda dor, que toda enfermidade, que todo mal no corpo, meu Pai, seja repreendido pelo Senhor, e que o Senhor dê a cura e dê a vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Amém, irmãos? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Eu quero convidar todos os jovens aqui à frente. Todos os jovens. Em nome de Jesus. Nós vamos estar, irmãos, orando por esses jovens. Amém? São, o presente da igreja, vão ser o futuro da igreja. Amém? Eu quero convidar aqui o nosso pastor. O pastor está aí para estar orando. Eu quero convidar os obreiros que possam descer, estar impondo as mãos sobre esses jovens, orando pela vida deles. A igreja de pé, com as mãos estendidas para esses jovens. Amém? Podem se abraçar, como os meninos estão fazendo, as meninas com as meninas. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. O presidente passa para cá, fica junto aí com os jovens, vamos ficar. Amém? Em nome de Jesus. E vamos orar, emprestando uma bênção, para esses jovens, em nome de Jesus, e os obreiros impondo as mãos, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, diante da tua presença, apresentamos esses jovens, Senhor, que o Senhor fortalece cada um deles, orientando conforme foi a tua palavra. Ó Deus, sabemos, ó Pai amado, que muitas vezes o Senhor tem derramado a bênção sobre a vida dos teus filhos. Pai amado, que as mãos poderosas do Senhor fortaleça a fé desses jovens, Senhor. Que eles sejam uns jovens autênticos na tua obra, Senhor. Meu Pai amado, conforme foi a tua palavra nesta noite, Senhor. Ó Deus, os que eles estão semeando, a escolha deles nesse dia de hoje, Senhor,
vai fluir para o futuro, meu Senhor da glória. Por isso, ó Pai amado, eu peço a bênção, a graça, Senhor, que o Senhor continue abençoando, derramando a bênção, a graça, pela Tua misericórdia, Senhor, e que as forças dos jovens sejam renovadas na Tua presença. Guarda o futuro desses jovens, Senhor, que eles tenham, Senhor meu Deus, prosperidade espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jorge pode se assentar. Irmãos, nós queremos agradecer a presença, de todos os irmãos que vieram nos ajudar nessa noite, nosso irmão Mauro, juntamente com seus filhos, amém? Como nós diremos, irmãos? A Tayla, o Pietro, Deus abençoe em nome de Jesus. Como nós diremos? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer também o presbítero, nosso irmão Leonardo, o Oberué, que vai estar passando uma pequena lembrança para você, como forma de agradecimento por essa oportunidade, em nome de Jesus, e que não fique só nessa, amém? Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério, a congregação que está na sua direção, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Como nós diremos, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amanhã, a partir das 19 horas, nosso irmão Mancidinha, nosso irmão José, amém? Já são nossos aqui, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Como nós diremos? Deus abençoe, amém? Os irmãos. Já apresentei o Mauro com os filhos, amém? O nosso jovenzinho é Pedro, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? E os irmãos têm a responsabilidade, amém? Os jovens, com esses jovens que estão vindo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem que gera jovem para a igreja? Quem? Não escutei. Tão fracos, irmãos? Tão fracos? Como é que vai gerar jovem dessa maneira? Os jovens. Quem que gera jovem para a igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa preguiça não vai gerar nada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, amanhã, a partir das 19 horas, nós temos reunião com o Departamento Unificado para o nosso congresso, amém? Eu peço, irmãos, que todos que fazem parte do departamento, que não falte, amém? Porque amanhã nós vamos tratar assuntos concernentes ao nosso congresso, a partir das 19 horas. Então, irmãos, quem não vier amanhã, vai ficar difícil encaixar dentro daquilo que nós vamos falar amanhã. Então, assim, eu peço, por favor, ninguém marque nenhum compromisso amanhã, amém? Ninguém marque nada para nós estarmos aqui amanhã, em nome de Jesus. Precisamos de tratar assuntos, já vamos trazer o tema, já ver sobre a blusa, tá bom? Sobre o uniforme. Então, eu preciso dos irmãos aqui amanhã, a partir das 19 horas, amém? Em nome de Jesus. Quarta-feira, irmãos, 19 horas, nós temos oração e nós temos estudo bíblico da palavra do Senhor. Sexta-feira, 19h15, nós temos o nosso culto do círculo de oração. Domingo pela manhã, 8h30, tem o quê? 9h15. Hoje nós achamos que nós tínhamos ficado para trás na escola dominical. A sorte que os irmãos me lembraram de algo, que o pastor estava. Se o pastor não tivesse, irmãos, a gente tinha pensado que os irmãos tinham sido arrebatados e nós ficado.
8 irmãos na escola dominical. A maioria jovens, muito bem. Os jovens hoje deram o banho nas irmãs, nos obreiros. Então eu peço, por favor, irmãos, vamos ir para a escola dominical, para a consagração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Faltou alguns jovens na consagração na escola dominical hoje. Cansaço não trabalha. Amém? Então nós temos que acertar esses pontos com os jovens também, em nome de Jesus. E domingo à noite, irmãos, é culto do departamento Jardim Celeste. Muito bem. A partir das 19 horas. Amém? Eu quero convidar o Ícaro aqui à frente. Amém? Quarta-feira vai estar fazendo aniversário. Terça, o pai dele falou que era quarta. Amém? O Ícaro, toda a família aqui à frente. Amém? E eu convido a minha família, porque na quinta-feira é eu. 32 anos de idade. Graças a Deus. Amém? Tá todo mundo ficando velho.